Ei, chegou a hora de estudar a lição. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Quinta-feira tá chegando o fim de semana, tá chegando o descanso e principalmente tá chegando a hora da gente recapitular a lição. Então, presta bastante atenção no vídeo de hoje para você aprender tudo direitinho, para você chegar na sua classe de escola sabatina expert. É isso aí, Ângelo. Manda pra minha pergunta. Beleza. Luan, eu ouvi falar que existem fases da mediação de Deus por nós lá no céu. Que fases são essas? A lição ela comenta aqui sobre essas duas fases, que primeiro Jesus ele removeu os nossos pecados. Então, a primeira fase seria o próprio sacrifício dele, né? Sem o sacrifício dele, a mediação dele depois, lá no santuário celestial, que é a segunda fase e também o julgamento, né? Quando ele está lá em cima no santuário, ele está efetuando o julgamento. Essa seria a segunda fase. Sem a primeira fase, não seria possível a segunda. Isso. Por quê? Como que Jesus iria julgar a humanidade? Se ele tem pecados, ele tinha que ser o juiz justo, o perfeito, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que se Jesus ele exige de nós, ele também precisava ser. Então, para ele efetuar o julgamento, que é a segunda fase, ele tinha que vencer na primeira. Então, essas são as duas fases principais da mediação de Jesus e o seu trabalho durante a eternidade, né? A gente vai conversar muito, né? A gente vai aprender ainda quando chegar lá no céu sobre esse papel de Jesus. Correto. E se você tinha dúvida agora sobre como funciona o sacrifício de Cristo, você agora tem aí bem didático, bem direitinho para todo mundo. É isso? Perfeito. Ângelo, agora, já que a segunda fase é o julgamento, tá? Pra que é o julgamento? Qual que é a necessidade dele? Pronto, vamos lá. Eu vejo o julgamento com duas vertentes aí, com duas intenções muito importantes. A primeira delas é justificar o caráter de Deus diante do universo. A gente sabe, se a gente estuda direito o Espírito de Profecia e a Bíblia, que existem seres e outros planetas com povos não caídos, né? Você tem os anjos, você tem seres de outros planetas habitados, e essas pessoas precisam entender que Deus é perfeito, justo, porque foi isso que Satanás questionou. Então, quando Deus julga, ele coloca o seu caráter de justiça e ele coloca o seu caráter de misericórdia juntos atuando ali, e aí todo o universo entende que ele é perfeito. Certo. A outra parte do julgamento é fazer a gente entender, nós que somos pecadores, a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus ela é operada em todos a partir desse julgamento. Interessante, aí sim. Mais umas aplicações sobre o julgamento, né? A gente vai comentar sobre isso ainda nas lições posteriores. Ângelo, nesse julgamento vai ser colocados nossos pecados como se fosse uma vitrine de loja para todo o universo ver como é que é a situação aí. Imagina um grande telão e os nossos pecados passando assim. Ângelo, você fez por favor. Então, meu, Deus ele está agora lá no céu, né? No santuário celestial. Ele está fazendo ali o trabalho de expiação, de julgamento, de juízo pelos nossos pecados, né? Perfeito. E tudo isso está sendo feito de maneira secreta, é ele ali. Então, no final desse julgamento, nós saberemos se nós estamos salvos ou se nós estamos perdidos. Se nós estivermos salvos, isso encerra aí pra gente. Certo. Ok? Não há necessidade de expor todos esses pecados. Mas haverá um tipo de julgamento quando Cristo já houver retornado, que é o julgamento de todas as pessoas que estão perdidas. Eita. E nós iremos participar desse julgamento. Nós iremos auxiliar Cristo. Comprovar isso. Se aquilo que ele fez realmente estava certo. E por que é importante que esses pecados sejam expostos? Porque nós precisamos entender que a condenação que já recaiu sobre eles é justa. E que não haveria outra alternativa para Deus, dada a rebelião dessas pessoas, senão condená-los. Perfeitamente. Além disso, Ângelo, acho que os salvos, né, não serão expostos, porque a Bíblia diz que os nossos pecados, eles serão
queimados, né? Jogados fora, porque lançados a graça de Deus vai Isso. encobrir todos nós. Cristo já sofreu toda vergonha. Então não há mais vergonha para que a gente sofra, porque isso já recaiu sobre o nosso Salvador. Então não se preocupe que não vai ser fique jogado tranquilo. na tela do VAR, não vamos precisar se preocupar. E pra quem com isso. tiver os pecados jogados na tela, aí meu amigo, não se preocupa também não, porque o negócio já tá tão feio que isso é o mínimo. Meu pai amado, é complicado. Luan, fala pra mim, qual é o perigo da gente desafiar o tempo? Porque às vezes a gente diz, né, não, hoje não, amanhã. Vou curtir mais um pouquinho hoje. Qual é o risco da gente desafiar o tempo? Essa pergunta, para quem está acompanhando a lição, fica nessa parte final da lição. Quem lê a lição, eu fazia isso, viu? Eu li até só sexta-feira aqui, não vinha nessa parte aqui. Sim. Mas tem coisa bacana aí. interessante aqui, viu? Então leiam aqui, também tem perguntas para você que é professor dos jovens para fazer para sua classe. Desafiando o tempo. O que a lição está querendo dizer aqui? Que Jesus, na verdade, quando existia o antigo Israel, lá no povo de Israel existia, né, o sumo sacerdote, quando tinha o dia da expiação, ele entrava dentro do Santíssimo, e se ele morresse lá dentro, era sinal de que os nossos pecados, o pecado do povo, na verdade, não foi perdoado. Certo. Então o que acontece? Aquele momento do dia da expiação era um momento solene. O povo de Israel ficava quieto, ficava em comunhão, prestando atenção naquele exato momento que o sacerdote estava lá dentro. Porque se acontecesse algum BO... Imagina a tensão, né? E eram os pecados do ano inteiro, né? Porque ali era o momento da purificação do ano inteiro. Trazendo então para nossos dias. 1844, Jesus fez o quê? Ele passou do santo pro santíssimo. Lá no santuário celestial. Então, hoje nós estamos vivendo o quê? Hoje, o juízo investigativo. E o dia da expiação do santuário celestial. Será que nós hoje estamos também atentos ao que Jesus tem feito? É essa que é a pergunta que responde, né? Essa outra pergunta. Será que nós estamos desafiando o tempo? Será que nossa vida hoje, nós também estamos atentos ao que Jesus tem feito lá? Ou estamos brincando na nossa vida espiritual? Essa aqui é uma pergunta de reflexão sobre o vídeo de hoje. Então a gente vai terminar com essa pergunta. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho para as notificações, curtir. Eu já tô me sentindo dono do canal. Já tô mandando todo mundo fica à vontade, meu amigo. Só faltou você me chamar para jogar Pra aqui. jogar, beleza. E, gente, comenta também. A gente não quer estudar a lição sozinho, né? Então deixa seus comentários aí embaixo para que a gente possa aprender com vocês também. A gente volta amanhã. Valeu! Tamo junto.